Saca de milho para dezembro chega a R$ 80. Patamares são os melhores para os contratos futuros em meio à safrinha. Vlamir Brandalize traz os detalhes e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural na sua Smart TV, no smartphone ou no computador pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho para receber notificações. Mercado Agrícola. A recente decisão do governo do Brasil de zerar as tarifas de importação do milho para todos os países acendeu o alerta no setor agrícola e gerou debates sobre os impactos da medida no mercado interno. Embora o Brasil seja um país superavitário na produção desse grão, a importação é prática recorrente para suprir demandas regionais, especialmente no Sul e, mais recentemente, no Nordeste. Tradicionalmente, o milho importado chega ao Brasil de países do Mercosul, como o Paraguai, que já contavam com isenção de tarifas em razão dos acordos comerciais do bloco. Com a nova decisão, o leque de origens se amplia e traz incertezas quanto à competitividade do milho nacional. Segundo estimativas da Beyond Agro, o milho importado pode entrar no mercado brasileiro com valores entre R$ 85 e R$ 91 por saca. Em caso de maior competitividade, isso pode exercer pressão nos preços internos. Os efeitos da medida ainda são incertos e exigem acompanhamento constante. Enquanto isso, o mercado adota uma postura de cautela à espera dos próximos desdobramentos que envolvem variáveis políticas, econômicas e climáticas, conforme as informações divulgadas por AgroLink. O consultor Vlamir Brandalize agora faz um balanço dos dados envolvendo a produção mundial do milho, divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. De acordo com o consultor, há um otimismo excessivo do USDA em relação às exportações brasileiras, já que o consumo interno deve pegar uma boa fatia dessa produção. Enquanto isso, o mercado futuro tem registrado bons níveis em meio à colheita da safrinha. O mercado do milho também teve relatório de oferta e demanda do USDA. E no caso do milho, o relatório até foi, vamos dizer assim, um pouquinho mais otimista para milho, né? Porque o milho já vem com fundamentos bons dele mesmo, né? Porque a produção de milho mundial é muito menor que o consumo previsto, né? Então o USDA acabou melhorando aí quase 1 milhão de toneladas na projeção da produção desse ano, para 1.215.1 milhões de toneladas, era 1.214.1 no mês passado, mas o consumo acabou também subindo, e subindo mais, né? Porque era 1.239.2 e agora veio 1.241.8, então houve um avanço maior efetivo no consumo do que avançou efetivamente a produção. Com isso, queda nos estoques mundiais, que eram 288.9 milhões de toneladas, agora veio para 287.6 milhões de toneladas no novo relatório do USDA de oferta e demanda, atrelado aí principalmente a avanço no consumo. Com relação aos principais players mundial de produção e exportadores, a Argentina é mantida em 50 milhões de toneladas de produção, 36 milhões de toneladas de exportação, Brasil 126 milhões de toneladas de produção, 44 milhões de toneladas de exportação. Aí esse número está muito otimista, dificilmente vai chegar, porque a Conab está apontando que o Brasil vai exportar 34. Existe uma diferença de 10 milhões de toneladas, porque o consumo interno está crescendo aceleradamente no caso do milho, né? Com relação aos demais players aí, Rússia 14 milhões de produção, 3,3 de exportação, Ucrânia 26,8 de produção, 22 de exportação do milho, e segue aí com os principais importadores. Em principais importadores temos o México, que foi aumentado a importação de 24,5 para 25 milhões de toneladas, recorde histórico de importação do México, grande comprador americano, não tem muita saída, vai ter que continuar comprando nos Estados Unidos. Porque não tem da onde comprar o milho e automaticamente com alta ou sem alta, ou com taxa ou sem taxa, vai continuar comprando por lá quase todo o milho. Então esse é o quadro. México 25 milhões de toneladas, União Europeia passou 19,5 para 20 milhões de toneladas de importação, Japão 15,3 milhões de toneladas de importação, Coreia do Sul 11,5 milhões de toneladas de importação, Egito 8,4 milhões de toneladas de importação e mantida a China com 8 milhões de toneladas de importação, é o que o USDA mostrou nesse relatório de oferta e demanda mundial do milho, que segue positivo
dando fôlego positivo para Chicago. No mercado brasileiro, a Conab apontou 124,7 milhões de toneladas nessa safra, crescendo 9 milhões em relação à safra passada, né? Então, esse é o quadro. A Conab aponta 87 milhões de consumo interno e 34 de exportação. Então, esse é o quadro da Conab para o milho. E o mercado do milho da safra, que está no campo, que é safrinha, segue com as lavouras evoluindo bem, muito bem no Mato Grosso, problemas graves em pontos do Paraná, onde que nesses últimos 7 a 10 dias o potencial produtivo do Paraná se perdeu pelo menos 1 milhão de toneladas em função do clima, parte do estado do Paraná com lavouras boas e a safra um pouco menor do que era o potencial. Então, seguimos olhando aí em função da excelência da safra do Mato Grosso e das chuvas que voltaram a cair em parte do Mato Grosso do Sul e Paraná, a safrinha que está no campo entre 95 e 100 milhões de toneladas é um indicativo ainda que continuamos vendo. Dessa aí, já temos mais de 50% dela negociada nesse momento. Produtor aí olhando para frente porque as cotações melhoraram na semana. Nós tivemos os melhores momentos do milho da safrinha. Nessa semana chegou a negociar no Porto a 76 no agosto, 77 no setembro, 78 no outubro, 79 no novembro e 80 no dezembro. Mas ele acabou se acomodando um pouco e trabalhando agora, vai trabalhando um pouco menos, 74 talvez no agosto, 75 no setembro, 76 no outubro, 77 no novembro e 78 no 78,5 no dezembro na exportação aí nos portos. Esse é o quadro do milho, que vai dando um indicativo que vamos ter um milho também com valores bem interessantes ao produtor aí. Não está sobrando milho nem no mercado internacional, nem no mercado brasileiro. Dá para ver que o USDA também ele veio conservador com relação a milho da China, porque a China mostra inicialmente estoque de 211,3 milhões de toneladas e estoque de passagem final 201,2, ou seja, há uma queda no estoque de mais de 10 milhões de toneladas em função do consumo, que deve passar de 313 milhões de toneladas. Então é provável que a importação da China passe de 8 milhões de toneladas de milho nessa temporada, como apontou o USDA, 8 milhões apenas. Então há potencial de importar mais milho do que está sendo apontado pelo USDA, né? Então esse é o quadro do milho mundial e brasileiro. Segue os negócios da mão para a boca, o milho curto aí, que segue bem mais valorizado que o milho do segundo semestre. E os compradores do setor de ração esperando já olhando para a safrinha que vem pela frente. Então, esse é o nosso quadro do mercado do milho lá fora e aqui dentro. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.